Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista e esse é o canal Sirius. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Os materiais que eu usei como referência também estão na descrição desse vídeo. Hoje eu vou falar de Grady Lewis McMurtry. Ele nasceu na manhã de 18 de outubro de 1918, filho de B. Everett Puckett McMurtry, e recebeu o mesmo nome do seu pai, Grady Lewis McMurtry. Ele teve uma infância difícil, se mudando frequentemente. Ele se formou no ensino médio na Valley Center High School, no Kansas, graduando-se em 1937. Por volta de 1938, ele se mudou para o sul da Califórnia e passou a frequentar a Pasadena City College, além de se envolver com o Los Angeles Science Fiction Society. Grady se lembra de estar em uma sala lotada quando um cara muito bonito se aproximou e começou a conversar com ele sobre ficção científica, magia e poesia. Ele soube que o nome do rapaz era Jack Parsons. Parsons perguntou onde Grady morava, e Grady respondeu que morava em Pasadena. Jack morava na rua Terrace Drive, na mesma região que McMurtry. Segundo Grady, foi assim que eu me tornei parte da galera do Terrace Drive e descobri coisas lindas como Wagner, Debussy e músicas e livros fantásticos de Poe. E foi lá que ele teve o primeiro contato com o nome de Aleister Crowley. Em 17 de dezembro de 1940, Grady foi convidado para a casa de Parsons para mais uma noite de bate-papo e bebedeiras. Parsons falou de foguetes, bruxarias, etc. Esses encontros estavam frequentes, e Jack e Grady comparavam suas poesias e bebiam juntos. Logo, Jack Parsons levou Grady McMurtry para assistir à missa gnóstica da loja Ágape, da Orla do Templo Oriente, na Wynona Boulevard, 1746, em Hollywood, em um domingo, 5 de janeiro de 1941. Nessa noite, Wilfred Smith atuava como sacerdote e a cantora lírica Regina Cal como sacerdotisa. Grady registra que, em um determinado momento, a congregação recitava um texto que falava assim: para o Pai e o Filho, o Espírito Santo é a norma. Macho-fêmea, quinta essencial, 1. Ser homem velado em forma mulher. Glória e adoração no Altíssimo. Tu, pomba que deificas a humanidade, sendo esta raça a mais regiamente vinda para espalhar a luz do sol pela tempestade do inverno. Glória e adoração sejam a ti, seiva do freixo do mundo, árvore das maravilhas. Grady conta, e que naquele momento eu olhei em volta para as pessoas sentadas à minha direita e esquerda e percebi: essas são as pessoas que eu vim encontrar. Essas são as pessoas que eu vim procurar. E foi assim que eu me tornei um telemita. Antes de se formar na faculdade, ele abandonou os estudos. Em fevereiro, tomado pelo espírito de patriotismo estadunidense, ele se alistou no exército. Em 13 de junho de 1941, junto com Claire Palmer e Sarah Northrop, ele foi iniciado nos graus de Minerval e 1 da Orla do Templo Oriente na loja Ágape. No ano seguinte, em junho de 1942, Grady recebeu suas ordens militares e descobriu que estava sendo enviado para a Escola de Candidatos a Oficiais para treinamento adicional. As coisas começaram a andar mais rápido. Em setembro de 1942, ele recebeu sua comissão militar de tenente e seu primeiro comando oficial de uma companhia, além de suas novas ordens de ser enviado para a guerra na Europa. No início de 1943, Grady McMurtry começou a se corresponder com Aleister Crowley. Por alguns meses, Grady enviou suas poesias para Crowley e Germer. Em setembro, McMurtry foi enviado para Nova York, última parada antes da Europa, e em Nova York se encontrou com Carl Germer. Depois desse encontro, Grady desembarcou um navio de tropas na cidade de Stowe, na Inglaterra. No final de outubro de 1943, ele conseguiu uma licença para procurar Crowley no número 93 da Jermyn Street, em Londres. Durante suas primeiras visitas, enquanto ambos jogavam xadrez, eles falaram da situação da loja Ágape. Por conta da infância difícil que teve e de sabores e decepções com a loja Ágape, Grady fazia uma visão cética, fria e fechada sobre a situação da Califórnia. Isso foi positivo para Crowley, que pôde ter uma visão mais ampla dos acontecimentos na costa leste dos Estados Unidos, ao invés dos confusos fragmentos que recebia dos outros membros por carta. Em 15 de novembro de 1943, Crowley escreve uma carta para Germer
sobre a situação da loja Agape, dizendo: "Eu tive a vantagem de fazer uma ou duas longas caminhadas com o McMurtry, que conhece todas as pessoas, ou praticamente todas, ligadas a essas histórias, com algum grau de intimidade. E tudo que ele pode me contar tem confirmado a minha opinião que o seu julgamento em todos os assuntos foi admirável." Grady fala que Crowley tinha uma teoria de ser capaz de definir o caráter de uma pessoa através dos movimentos de xadrez que ela fazia. E uma dessas tardes, durante a partida, Crowley disse a ele uma expressão difícil de traduzir: "You are obviously 9th-degree material." Algo como: "Você tem características de alguém do grau 9. E assim, Grady recebeu um formulário e se tornou um membro do grau 9 da Ordo Templi Orientis. Crowley perguntou a Grady por um moto, e McMurtry admitiu que não sabia como escolher, pedindo ajuda da besta. Alistair falou que ia pensar e, depois de algum tempo, em uma carta, sugeriu a McMurtry o moto Himeneus Alpha, que tem o valor gemátrico de 777. No final de uma carta enviada por Crowley a McMurtry em 21 de novembro de 1943, a besta diz: "O califado não é meu", seguido de uma citação de John Bunyan's: "Minha espada para aquele que conseguir pegá-la." E "Todo mundo pode se fazer de madeira presidencial." Crowley contou a Grady sobre os problemas que estava tendo com a publicação do Livro de Thoth, projeto dele com Frida Harris. Agora, os impressos tinham papel e couro marroquino vermelho para a encadernação. Mas com a reprogramação de outros trabalhos, Crowley temia que eles não tivessem mais os materiais em estoque quando seu livro estivesse pronto para ser impresso, e que isso faria ser adiado. Para evitar isso, ele pediu a Grady 50 libras, cerca de $200 americanos na época, em um plano desesperado para dar o pagamento final aos editores, na esperança de que isso pudesse convencê-los a produzir seu livro primeiro. Grady disse que ia pensar. De volta à sua base em East Anglia, Grady ponderou que o único dinheiro que ele tinha era o salário mensal. Ele havia recebido o pagamento naquela época e, ao olhar para o dinheiro, pensou: será que se eu voltar à sessão de pagamento e perguntar se poderia sacar o salário do próximo mês, eles me dariam? Então Grady foi até lá e o oficial respondeu: claro. Então Grady juntou os dois salários, conseguiu os $200 e mandou o dinheiro para Crowley. Cerca de uma semana depois, ele recebeu uma carta da besta. No envelope havia um grande recibo de uma página, oficialmente assinado e selado, datado de 1º de dezembro de 1943, na qual Crowley prometia reembolsar Grady mais tarde. Numa dessas visitas, ele descreveu como estava novamente jogando xadrez, bebendo conhaque e fumando tabaco perique, e ao fundo podiam-se ouvir os bombardeiros alemães no alto, com os canhões antiaéreos britânicos disparando sobre a Trafalgar Square, tentando derrubá-los. No diário, Crowley registra: 18 de dezembro, visita de McMurtry das 3 da tarde até quase 10h30 da noite, seguida pelas palavras instruções. No dia seguinte, Grady voltou e Crowley anotou: o dia todo com MCM. Nesse mesmo mês, McMurtry recebeu o comando de uma companhia. Durante os meses seguintes, Grady passou a dar todo mês 20 libras a Crowley. No início de 1944, uma bomba alemã explodiu nos fundos do prédio em que Crowley morava, arrancando parte da janela do quarto da besta. Crowley comenta que se ele estivesse em casa, provavelmente teria morrido. Isso fez com que ele se mudasse para uma pensão chamada Bell Inn, em Buckinghamshire. Poucos dias depois do dia D, a invasão dos aliados à Europa continental, Grady desembarcou na França. Não está claro pelas fontes se foram 10 horas ou 10 dias depois do dia D. Em 22 de agosto de 1944, Crowley escreve o que Grady considera a primeira das cartas do califado. Crowley diz: tenho estado ansioso por não ter notícias suas. Espero que esteja tudo bem e que você tenha recebido seu exemplar do livro de Thoth, a menos que tenha sido apreendido para cair sobre algumas divisões alemãs em retirada. Se assim for, tenho vários outros que poderiam enviar-lhe para este fim. E escreveu uma carta oficial sobre a sua posição na ordem, mas teria de ser redigido com cuidado. Por isso, tentarei dar-lhe a essência em poucas palavras simples, mas bem escolhidas. Você é o único homem dos Estados Unidos da geração mais jovem que possui sangue adequado e me conhece pessoalmente com um notável grau de intimidade, considerando a brevidade da nossa associação. Você também é o mais sério e inteligente do grupo mais jovem. Isso o destaca como o homem adequado para cuidar dos assuntos quando chegar a hora. Dia 28 de setembro,
Crowley escreve uma carta que, entre outros assuntos, comenta: "Eu espero que você prefira meu plano para sua carreira como meu Fidus Achaté, alter ego, calife, assim por diante." Mesmo no meio da guerra, ao longo da frente belga, McMurtry conseguiu responder à carta de Crowley de 28 de setembro em 6 de novembro, para pedir mais detalhes sobre o califado. Crowley respondeu de sua casa no Bell Inn em 21 de novembro. Seus diários registram que ele lidou com Grau 9 e califado. Crowley escreveu a Grady: "O califado, você deve compreender que não importa quão próximo possamos estar de acordo sobre qualquer assunto objetivo. Tenho que pensar em premissas totalmente diferentes no que diz respeito à ordem. Um dos, surpreendentemente poucos, comandos que me foram dados foi este: não confie em um estranho, não fale com um herdeiro. Frater Saturno é, obviamente, o califa natural. Mas há muitos detalhes relativos à política ou funcionamento em si que atingiram seus pontos cegos. Em todo caso, ele só pode ser um paliativo, por conta da sua idade. Tenho que procurar seu sucessor. Foi o inferno. Tantos surgiram com promessas incríveis, apenas para irem às rochas. Mas agora é aqui que você não entendeu completamente o que eu quis dizer. Não penso em você, deitado em uma encosta gramada, com um monte de queridos e adoráveis cordeiros lanosos, saltando ao som da sua flauta. Pelo contrário, sua vida real, ou sangramento, é o tipo de iniciação que considero a primeira essencial para um califa. Saturno teve muito. Cruz de Ferro 2 vezes. Subiu na hierarquia para primeiro-tenente, o nosso major, pois, digamos, daqui a 20 anos, o chefe externo da Ordem deve, entre outras coisas, ter tido a experiência da guerra, como ela é na realidade hoje. No início de dezembro de 1944, o comando de Grady estava se preparando para um ataque total contra o exército alemão ao longo do Reno. Foi um inverno muito ruim, frio e com neve. Uma densa neblina flutuou lentamente pela floresta das Ardenas, na Bélgica. Ao ler o jornal do exército Stars and Stripes, Grady encontrou um anúncio de um curso especial sobre artilharia explosiva na Inglaterra, que estava sendo oferecido a qualquer oficial de fornecimento de munições que quisesse se inscrever. Foi uma grande oportunidade. Então ele se inscreveu no curso e subiu a bordo de um pequeno e antigo avião de 4 passageiros, saindo do aeroporto de Bruxelas com destino à Inglaterra. Em pouco tempo, ele desembarcou em Corydon e de caminhão, ônibus e bonde chegou ao trem que finalmente o levaria ao seu destino, Leicester. Grady conseguiu um dia de folga antes do início oficial das aulas e partiu para uma visita a Aleister Crowley no Bell Inn. Os próprios diários de Crowley registram que no domingo, 10 de dezembro, H.A. entrou correndo. O maldito dia inteiro perguntando, instruindo, confirmando. Ad nauseam. Tão cansado, mas muito feliz. Nesse dia, Grady conheceu Kenneth Grant. Essas visitas não duraram muito, pois o curso Explosivos começou a demandar todo o tempo livre de Grady. Certa manhã, ele notou a manchete do jornal Stars and Stripes anunciando que várias divisões blindadas alemãs se dirigiam para o local onde Grady tinha deixado a sua companhia de fornecimento e manutenção de artilharia, em Bourglet. A Batalha do Bulge estava começando. Os blindados alemães avançaram rapidamente para Bastogne, em 20 de dezembro, e cercaram a cidade inteira. O general McAuliffe, encarregado do exército dos Estados Unidos, recusou-se a se render aos alemães. Quando Grady pediu informações ao sargento sobre o próximo voo para a Bélgica, ele foi informado que, por conta da névoa, era impossível voar até lá. O diário de Crowley de quarta-feira, 20 de dezembro, apenas registra MCM aqui. E sexta-feira, 22 de dezembro, HA apareceu às 2 horas. Xadrez, instrução mais sólida em grau 9 do que jamais dei a qualquer um. Ele está ciente das taxas. Esse padrão continuou por alguns dias. Grady se apresentava religiosamente às 8 horas todas as manhãs na pista de decolagem do exército, apenas para ser informado de que nenhum voo estava decolando. Então, no domingo 24 de dezembro, o tenente McMurtry recebeu a notícia de que provavelmente ficaria preso em Londres durante o Natal. Ele ligou imediatamente para Aleister Crowley, que registra em seu diário. HA telefonou. Aqui, segunda-feira. Eles passaram o Natal juntos na Bell Inn. Em 26 de dezembro, o exército dos Estados Unidos em Bastogne foi finalmente substituído e as forças alemãs que cercavam a cidade começaram a se retirar. Logo depois disso, a névoa se dissipou e o tenente Grady McMurtry voltou para a guerra. Em 17 de janeiro de 1945,
Aleister Crowley mudou-se novamente para Netherwood, Hastings, uma pensão que funcionava em uma grande mansão do século XIX, escondida da estrada por árvores altas. Lamentavelmente, esse edifício foi totalmente demolido e hoje não existe mais. Em abril de 1945, a resistência alemã entrou em colapso e seu exército estava em total desordem. Durante esse período, o tenente McMurtry recebeu uma carta séria de Aleister Crowley, datada de 11 de abril de 1945. Também era um recibo de um pagamento que tornava o tenente McMurtry um membro do 9º grau, com as taxas pagas e proprietário de 25% dos direitos autorais de Magic Without Tears, com prioridade nos royalties e prioridade adicional sobre qualquer cópias não vendidas do livro de Thoth, como garantia de quantias adiantadas à ordem. Crowley escreve em seu diário em junho, segunda-feira. MCM de volta a Londres. Grade conta: nós estávamos discutindo os problemas de Crowley uma tarde, que eram principalmente os da loja Agape em Los Angeles. Nesse momento, eu disse: já que você me conhece e eu os conheço, quando eu chegar na Califórnia, vou dar uma olhada na situação e escrever um relatório para você. E Crowley respondeu: tudo bem. Sendo assim, vou nomeá-lo soberano grande inspetor-geral da ordem. Durante a guerra, Grady também se correspondeu com Germer sobre assuntos telêmicos e as poesias de Grady. No final de novembro, ele retornou com sua tropa de navio para os Estados Unidos, chegando em Nova York no dia 17. Ele visitou Carl e Sasha Germer e jogou xadrez com Carl Germer. Pouco antes de dar baixa, ele foi promovido à patente de capitão. Em dezembro de 1945, ele seguiu a caminho de Los Angeles e ficou na Califórnia até 20 de janeiro, coletando informações e visitando membros da loja Agape. Uma noite na loja, McMurtry conheceu um homem que estava lutando esgrima com Jack Parsons. Esse homem era L. Ron Hubbard. O relatório oficial de Grady McMurtry para Crowley é datado de 25 de janeiro de 1946 e contém diversos depoimentos assinados pelos membros da loja Agape. Era a primeira vez em décadas que Crowley recebia informações organizadas e relativamente neutras sobre os acontecimentos da loja. Sobre esse relatório, Jane Wolfe conta: eu encontrei Grady McMurtry no dia 17 de janeiro, quando ele, Jack, Ray Burlingham e eu nos reunimos em 1003. Roy não pôde estar lá, mas ele tinha conversado sobre os assuntos com Grady e Jack, e Dick Cainwright estava gripado naquele dia. O resultado dessa reunião foi um programa totalmente novo. Talvez tenha sido, talvez não tenha sido postado até agora. Grady também realizou entrevistas com os membros separadamente, suas notas tendo sido enviadas para o quartel-general. As notas da minha entrevista, lidas a mim e depois por mim assinadas, pareciam meio confusas, mas Grady fez algumas perguntas e essas foram apenas respondidas. Em fevereiro de 1946, Grady Lois McMurtry recebeu baixa do exército e estava fazendo planos para estudar na Universidade da Califórnia em Berkeley, com uma bolsa do exército para o curso de Estudos Clássicos. No mês seguinte, em 22 de março, chegou o primeiro dos dois documentos extremamente importantes de Aleister Crowley. No documento do dia 22 de março de 1946, Crowley abre com a carta de capa dizendo: eu encaminho essa carta de autorização que você pediu. Eu acho que é melhor deixar o máximo possível nas suas mãos, já que você está mais ou menos no lugar e aparenta estar mais cheio de juventude e energia que sempre. O documento nomeou Grady como nosso representante pessoal nos Estados Unidos da América e sua autoridade deve ser considerada como nossa, sujeita à aprovação, revisão ou veto de nosso vice-rei Carl Johannes Germer. É possível que essa carta tenha sido enviada antes de Crowley ler o relatório de Grady, porque logo depois disso, Crowley reforça o documento anterior. O próximo a chegar data de 11 de abril de 1946 e afirma brevemente: isso é para autorizar Frater Himeneus Alpha, capitão Grady Lois McMurtry, a assumir o comando de todo o trabalho da Ordem na Califórnia para reformar a organização em conformidade com seu relatório de 25 de janeiro de 1946, era vulgar, sujeito à aprovação de Frater Saturnus, Carl J. Germer. Essa autorização é para ser usada apenas em casos de emergência. Dia 13 de novembro de 1946, nasce o filho de Grady e sua esposa Foxy, chamado Grady Shannon. Nesse ponto, Grady estava fazendo curso de filosofia em Berkeley e tinha voltado sua atenção para o seu trabalho e a família.
Em 17 de junho de 1947, Crowley escreveu para McMurtry: "Parece que já faz muito tempo que não tenho notícias suas. Esse é um grande erro, direi o porquê em estrito sigilo. No caso de minha morte, Frater Saturnus é, naturalmente, meu sucessor. Mas depois de sua morte, o terrível fardo da responsabilidade poderá facilmente recair sobre os seus ombros. Por esta razão, gostaria que você mantivesse contato próximo comigo." Na manhã de quarta-feira, 3 de dezembro de 1947, Grady recebeu um telegrama da Western Union que dizia simplesmente: "Aleister Crowley morreu pacificamente na segunda-feira às 11 horas. Com amor, Cal e Sash." Ele respondeu o telegrama de Germer com uma carta datada de 9 de dezembro. Sua carta noturna, informando-me da morte de Aleister, chegou até mim na quarta-feira de manhã. Acho difícil descrever meus sentimentos. Suponho que tristeza crônica seja mais próxima disso. Um grande e retumbante coro de alegria por enviá-lo a caminho do cumprimento da sua vontade, e ao mesmo tempo, uma certa tristeza infinita por ter perdido, pelo menos temporariamente, um amigo, e nós temos perdido um professor. Você notará que a tristeza é minha, não de Aleister. Após uma série de cartas com o Official Receiver, que era o órgão de falência do governo britânico, em junho de 1948, Germer recebeu uma resposta que a entidade do governo abriria mão do dinheiro que Crowley tinha no banco e da propriedade pessoal de Crowley. O governo não abriria mão dos livros e manuscritos pelos quais Germer pagou 25 libras. Por conta disso, Germer acreditava que ele detinha os direitos autorais de Crowley. De acordo com o desejo de Crowley, os livros e documentos que pertenciam à Ordem do Templo Oriente foram enviados para o novo cabeça da ordem, Cal Germer, em Nova York. Germer eventualmente se mudou para uma casa em Hamptons, Nova Jersey, para poder acomodar as muitas caixas de material. Gerald York continuou sua dedicação a preservar o legado de Crowley mesmo após a morte da besta. Ele comprava cartas, documentos, diários, manuscritos e outros materiais de credores, depósitos, casas de leilão, conhecidos, cobradores de dívidas, etc. Esse material ele compartilhou livremente com Germer, e Germer compartilhou com York o material que tinha. A preocupação de ambos era também que no evento de uma catástrofe como terremoto, fogo ou outra guerra, se os materiais se encontrassem em um único lugar, poderiam ser perdidos para sempre. Foi isso que aconteceu com muitas das traduções para o alemão das obras de Crowley. Graças a essa fraternidade, existe hoje preservada uma vasta coleção de cartas e papéis da história de Aleister Crowley e Telemann. Em 1948, McMurtry recebeu seu diploma de bacharel em filosofia pela Universidade de Berkeley. Sua tese de ciência política foi intitulada O Brilho Milenar, Mito e Magia na Ética Marxista. Em 1950, McMurtry fez um pedido para o Exército para ser colocado novamente no serviço ativo ao invés da reserva. Em 1951, o pedido foi aceito e ele começou o treinamento para ser enviado para a Guerra da Coreia. O campo em que Grady treinava era perto da casa de Germer, e Grady visitou Cal algumas vezes. Em 1951, McMurtry escreve: "Fui chamado de volta ao serviço ativo como capitão do exército americano durante a crise coreana. Naquela época, não chamávamos isso de guerra, embora obviamente fosse. Pelo menos, aqueles de nós que chegaram à Coreia descobriram rapidamente que se tratava de uma verdadeira guerra e de tiros ao vivo. Minha parte específica da ação foi a de oficial do fornecimento de munições para a frente central. Nunca pensávamos nos norte-coreanos naquela época. Até agora, no que nos diz respeito, estávamos lutando contra os chineses." Na Coreia, em 1952, Grady lê uma revista e descobre que seu amigo Jack Parsons tinha morrido enquanto preparava explosivos em Pasadena. No final de 1953, Grady foi promovido novamente pouco antes de deixar o serviço militar, e agora era Major Grady Louis McMurtry. Ele retornou a São Francisco e, em 1954, se tornou estudante de pós-graduação e professor assistente no Departamento de Ciência Política da Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde ficou até 1956. Ele visitou Germer nessa época algumas vezes. Em 27 de janeiro de 1956, Grady McMurtry pegou $618 emprestados com Germer. Cal comentou que era 20% do dinheiro que ele tinha recebido na venda da sua casa dos Hamptons, quando se mudou para a Califórnia.
Grady disse que usaria esse dinheiro para comprar um carro usado que ajudaria McMurtry a se locomover para visitar trabalhos da OTO. Não está muito claro o que aconteceu depois disso. Alguns dizem que Grady parou de pagar e isso deixou Germer furioso, questionando a idoneidade de Grady. Outros dizem que Grady sempre pagava em dia, mas que Germer resolveu que Grady estava demorando muito para pagar. E uma teoria meio termo, que parece ebulir nas cartas, mas nunca fica clara, é de que talvez o Grady tenha dito que pagaria no mínimo $10 por mês, e quando arranjasse um emprego, pagaria mais. Acontece que ao longo dos anos, Grady teve muitos problemas para arranjar emprego. Independente de quem foi o causador do atrito, isso foi algo que deixou Germer muito amargurado com Grady. Em janeiro de 1957, Carl Germer levou o brasileiro Marcelo Ramos Mota, membro da OTO e da AA, para visitar Grady McMurtry em Berkeley. Eles conversaram por algumas horas. Em 1958, Grady escreve a Germer dizendo que gostaria de tentar reunir os antigos membros da loja Agape para reerguer a OTO que, segundo Grady, estava em pedaços. Germer não recebe bem essa sugestão. A impressão de Carl era que a maioria das pessoas dessa geração que se aproximaram da OTO estavam imersos em intrigas, mentiras, traições e não deveriam fazer parte da ordem. Em 31 de janeiro, Germer escreve a Grady: AC, alguns meses antes da sua morte, me deu alguns conselhos sobre como deveria ser a política após a sua morte. Entre outras coisas, ele me recomendou selecionar um triunvirato para me auxiliar. Ele mencionou Grady McMurtry, Mellinger e um outro para eu escolher. Ele considerou Roy Littlefield, mas descartou porque ele só falava e não era confiável. Littlefield morreu. Mellinger se tornou um traidor do pior tipo. Você não foi capaz de fazer nada útil para o trabalho como um todo até agora. Germer foi claro em dizer: se alguém como você quiser espalhar Telemann, a única forma correta é juntar pessoas como você mencionou, ensiná-las sobre a lei, dá-las livros para comprar e ler, depois, quando elas demonstrarem interesse suficiente e uma boa noção dos ensinamentos de Ethereum, demonstrarem devoção ao trabalho, então aí sim, não existe razão porque eles não poderiam me conhecer e ficar algum tempo aqui bebendo da fonte. E encerrou dizendo: cabe a você formar um núcleo com a ideia de se expandir. O que eu não consigo imaginar é como você pretende fazer isso quando você está desempregado, sem renda, sem fundos e só com dívidas. Tendo ouvido a recomendação de Germer para não entrar em contato com os membros antigos da loja Agape, Grady decide fazer o oposto e começa a se corresponder, em especial com Jim Schiavone. Grady e seus sucessores alegam que McMurtry achava que a ordem estava indo para algum buraco, assim como alguns membros da loja Agape. E isso justificaria as ações contrariando Germer e fazendo isso pelas costas do OHO. Em 2 de dezembro de 1959, Germer escreveu a McMurtry dizendo: eu lhe contei que 666 conversou comigo para mantê-lo em uma posição de destaque na ordem. Eu estava muito disposto a aceitar isso. O que você fez nos últimos 12 anos para justificar e merecer essa posição? E em vez de um mais, você foi um grande menos. Outros, em algum momento ou outro, ajudaram o trabalho financeiramente e de outras formas. Sua ajuda consistiu em parasitar a ordem e provavelmente causou outros danos. Essa foi a última carta que Germer enviou a McMurtry. Após mais de um ano de troca de cartas e visitas com os antigos membros da loja Agape, Grady McMurtry marca uma conferência para o dia 8 de outubro de 1960 na casa de Ray Burlingame, em Lakewood, para discutir assuntos da OTO. Estavam presentes também outros antigos membros da loja Agape, como Helen Parsons Smith, Ray Littlefield, Jim Schiavone e Gabriel Montenegro. Alistair Ataturk, filho de Alistair Crowley, também estava lá. Montenegro, que era um respeitado membro da ordem, tomou de imediato a palavra e deixou claro que Grady deveria desistir da sua empreitada, que Germer estava ciente das suas tentativas e de que iam contra o desejo do OHO. Montenegro também falou com dureza que não via nenhuma autoridade que Crowley pudesse ter dado a McMurtry com as cartas do califado. Os outros membros ficaram do lado de Montenegro, e McMurtry se viu isolado na empreitada de enfrentar o OHO. Depois disso, com receio de ser expulso, Grady desistiu desses esforços. Em 1961, Grady mudou-se para Washington, capital dos Estados Unidos,
para assumir um cargo administrativo no Departamento do Tesouro, mas permanecendo nesse cargo apenas por cerca de 1 ano, logo se mudando para o Departamento do Trabalho. Nos 8 anos seguintes, ele viveu e trabalhou em Washington e não manteve contato com outros teremitas. Em 1967, a saúde de Grady começou a piorar, em especial pelo excesso de álcool. Ele e sua esposa Foxy se separaram. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Em breve, nesse mesmo canal, vai ao ar a continuação da história de Grady McMurtry. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.